Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta falando da nossa teoria clássica dentro da disciplina de Fundamentos da Administração. Lembrando, senhores, estávamos falando do início da administração clássica, um pouco das diferenças dessa teoria clássica para a teoria científica. Lembrando que a teoria científica e a teoria clássica elas formam as duas a abordagem clássica da administração. A abordagem clássica da administração é a primeira abordagem, aquela que vai começar a discutir e entender a administração enquanto ciência. Ok, senhores? Então, continuando aí, falando de Fayol. E aí nós falamos da divisão do trabalho. Na perspectiva de Fayol, ele começa falando da divisão vertical de trabalho. Ou seja, pessoal, o que significa isso? Significa que ele está fazendo a sua divisão de trabalho vertical, do topo para a base ou da base para o topo. É só você pensar naquele esquema de pirâmide igual nós temos aí, né? Então a autoridade ela aumenta à medida em que se sobe na hierarquia. Isso daqui vocês já sabem, porque nós vimos aí quase tudo em administração. Quase tudo não, pessoal, mas muitas coisas nós estudamos por meio das pirâmides. Se você construir uma pirâmide, você vai ver que a hierarquia está no topo. E aí Fayol ele fala, né, principalmente quando falamos da abordagem clássica, dessa divisão vertical, do topo para a base, né? Lógico, no topo onde você tem as hierarquias maiores, o grau de autoridade, o grau de comando, ele é muito maior no topo da pirâmide do que na base. A autoridade de linha significando uma autoridade sempre superior ao seu subordinado. Já a divisão horizontal do trabalho, que ele coloca também, né, apesar de às vezes não adotar tanto, principalmente na abordagem clássica, são diferentes tipos de especialização dentro da organização. É como se você tivesse na pirâmide e no mesmo nível da pirâmide vários setores, aonde um setor não sobrepõe ao outro. E é muito interessante nós falarmos isso porque se eu te perguntar qual que é mais importante na empresa, o setor de marketing, o setor de produção ou o setor de logística? E aí? Pessoal, não tem o mais importante, né? Os setores eles são tão importantes quanto os outros, ou seja, eles se complementam, por isso eles estão na mesma hierarquia da pirâmide. Ou seja, o setor de marketing, o setor de produção, de vendas, de logística, de gestão de pessoas, eles se equivalem, um não é mais importante do que o outro não, beleza? Então, continuando aí, no mesmo nível hierárquico, cada departamento, setor ou área passa a ser responsável por uma atividade específica. Pessoal, essas áreas que eu falei para vocês hoje fica muito claro na cabeça da gente. Mas imagina vocês, antigamente, Fayol tendo que pensar essas áreas para a organização. Então, uma grande contribuição aí de Fayol na teoria clássica em pensar essas áreas, né? A área de gestão de pessoas, de marketing, e que elas, em conjunto, são parte de uma administração. Elas estão no mesmo nível, né? Na divisão aí, horizontal do trabalho, né? Conhecida como departamentalização também, né? E aí pode ser dividida por produto, por processo, função, clientela, geográfico. Isso nós vamos ver um pouco mais para frente, esses tipos de departamentalização que existe dentro de uma empresa, beleza? E aqui a gente tem a estrutura vertical com uma pequena, né, amplitude de controle, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Você tem uma pequena amplitude de controle, mas você tem uma hierarquia no todo. Olha essa hierarquia aqui funcionando. Ela né, você tem a hierarquia do todo, porém, vou até desenhar a seta de outro jeito aqui, é da base para, nossa, ficou bem, é da base para o topo, né? Ou melhor, a autoridade é do topo para a base da pirâmide. Você vem aqui, é a ideia do manda quem pode e obedece quem tem juízo, né, pessoal? Ou seja,
a autoridade do topo para a base. A amplitude de controle é pequena, porque esse está subordinado a esse daqui só está subordinado a esse, né? E esses dois aqui só estão subordinados a esse. Beleza? Agora, professor, por que a amplitude aqui é maior? A amplitude de comando, porque tá, deixa eu voltar aqui, estão todos subordinados a esses. Ó. Olha como é que a amplitude de controle é muito maior aqui, pessoal. Você tem uma amplitude muito maior de controle, porque todo mundo está subordinado. Professor, onde é mais fácil você gerenciar uma empresa? Depende da complexidade. Esse caso aqui é para empresas que eu considero mais braçais, onde você precisa ver milimetricamente o que o funcionário está fazendo, né, como que está sendo a produção ali do dia a dia. Então você tem uma amplitude de controle menor, porque você só tem, às vezes, uma chefia imediata para uma ou duas pessoas ali. Aqui não, aqui você tem várias pessoas, você tem vários indivíduos com uma chefia. Então a amplitude de controle dessa chefia aqui é muito maior, porque ela tem que dar conta disso tudo. Aqui, às vezes são trabalhos mais complexos, né? Trabalho de desenvolvimento de software, onde você tem vários indivíduos trabalhando, em que você não precisa especificamente ficar regulando a atividade. Ele tem um prazo para concluir, ou talvez desenvolver um software, ou talvez hackear, né? Saber como que... Hackear que eu falo no bom sentido, como os hackers entraram dentro daquele programa de computador, então tenho que se verificar. Então você tem uma amplitude de controle muito maior para trabalhos mais complexos. E aqui, né, eu vou falar para vocês os 4 princípios básicos da administração de Urwijk, né, pessoal? São princípios básicos que ele colocou, tentando contribuir também com essa ideia de Fayol na teoria clássica. O primeiro aí, o princípio da especialização, né? Cada pessoa deve exercer apenas uma função, é aquele especialista de área, né? Aquela pessoa, aquele indivíduo focado em trabalhar em determinada área. Ah, professor, sou um especialista financeiro, né? Especialista em gestão de pessoas. Então você tem esse especialista dentro da própria organização e é muito mais fácil trabalhar, por quê? Porque aquele indivíduo ele é especificamente formado ou tem habilidades específicas em trabalhar com aquela área da organização. O princípio da autoridade, né? Onde você tem uma linha de autoridade claramente definida, desde o topo até a base. Você viu lá dentro na pirâmide, cada indivíduo sendo reportado, né? Se reportando à sua chefia imediata. O princípio da amplitude, onde você depende da complexidade, a natureza do cargo. Igual eu falei para vocês, dependendo da competência do operário, do tipo de trabalho, a amplitude ela vai ser maior ou menor. E o princípio da definição, onde tudo dentro da organização deve estar previamente definido, né? Indo a esse último princípio de Urwijk, sendo corroborado com os princípios da teoria científica e da teoria clássica de Taylor e Fayol. Beleza, senhores? Então, por enquanto, ficamos por aqui e voltamos aí para o nosso segundo vídeo da parte 2 da teoria clássica. Até mais!